volta, tá? Na sala de matemática agora. Espera, pode falar mais alto, que diz que tem gente, criança que não escuta. Faz a tua cara primeiro, né? Então, voltando nessa aula de matemática. Vamos dar continuação na matemática. Aí até a página 97, né? Lá na unidade 3, na página 97, até lá tá tudo corrigido. Desde o início até a página 97. Lembra dessa atividade? Já tá corrigida, né? Agora, estamos lá na página 98. Os estudantes compraram aquários para colocar seus peixes. Observe os modelos e os preços de cada um. O primeiro lá foi R$ 52,00, o segundo R$ 120,00 e o terceiro R$ 405,00. O outro lá, o quarto, foi R$ 210,00 e o quinto R$ 343,00. Então, para você observar os preços e o modelo, que cada um tem um modelo, né? Agora descubra qual aquário cada criança comprou. Destaque os adesivos do material complementar e cole-os ao lado da criança correspondente. Aí essa primeira criança, o meu foi o mais caro de todos. Então, qual será que foi o dela? Qual foi o mais caro? Aí você vai lá no material complementar, tá? Lá no final do livro, no material complementar. E aqui também tem o desenho, ó, o modelo do aquário. Aí você vai lá tirar e vai colar aqui em cima, tá? Aí a segunda criança. O meu foi o que custou menos. Aí você vai lá ver qual que custou menos e vai lá no material complementar e tira e cola. Paguei com uma cédula de R$ 100 e 2 cédulas de R$ 10. Quanto que vai dar? Daí você vai ver, né? Só você ver o formato dele aqui e você vai ver qual que custou este valor. Paguei com 3 cédulas de R$ 100, 4 cédulas de R$ 10 e 3 moedas de R$ 1. Aí o outro lá, a última criança, a quinta criança lá, paguei com 2 cédulas de R$ 100 e uma cédula de R$ 10. E vamos ver de onde que tá lá no material complementar. Onde que vamos encontrar? O professor já viu hoje aqui. Gente, onde que tá? Aqui, ó. Então, ele começa aqui, ó. Aqui estão os adesivos, ó. Aqui e termina aqui. Tá? Esses são os adesivos que vocês vão usar para fazer essa atividade. Tá bom? Então, essas
só ir lá pegar o adesivo e colar ali, tá? Vocês vão encontrar lá. Agora, número 6, na página 100. Escreva o número que está apresentado no abaco, decompõe e depois escreva como se lê. Aí tem o abaco lá, né? Aí, conforme o número de argolinha que está aqui no abaco, você vai descrever que número que vai dar este daqui. Aí, você vai colocar o número lá e vai decompor. Lembra como que é decompor? A decomposição? Então, olha lá. A prof vai dar uma dica do primeiro. Lá no primeiro, tem 3 argolas. Do milhar. Então, tem 3 milhar. No segundo, no lugar da centena, tem uma argola. Então, significa uma centena. No dezena, tem 2, que significa 2 dezenas, que é 20. E na unidade, tem 3, que significa 3 unidades. Então, qual é o número representado? 3 unidades de milhar, então, são 3.000. Uma centena, então, 3.123. Aí você coloca, né? A prof já deu uma dica, coloca lá naquele espacinho. Esse número pode ser decomposto da seguinte forma. Você lembra como que a gente faz a decomposição dos números? Aí você vai decompor ele. 3.123, aí você vai colocar 3.000 mais tanto, mais tanto, tá? A professora não vai falando, a professora fala tudo. Lemos esse número assim. Como que você lê ele? Aí você vai escrever ele por extenso, tá? Para você dizer como que se lê ele. E lá na letra B, a mesma coisa. O número representado no abaco é... Na unidade de milhar tem 4, na centena tem 2 e na dezena tem 1. O 4 significa 4 unidades de milhar, 2 centenas e 1 dezena. Quanto que vai dar? Aí você vai colocar você não vai colocar quantas dezenas vai dar, você vai colocar o número lá, tá? O número que vai dar. Esse número pode ser decomposto da seguinte forma. Aí você vai decompor ele também. Lemos esse número assim. Aí você vai escrever ele por extenso. Lá naquele espacinho. Na escola onde Renato estuda, todas as classes estão aprendendo a reciclar papel. No quadro a seguir, você irá preencher a quantidade de papel que cada classe reciclou. Ao fazer essa pesquisa, os alunos perceberam que, ao preencher cada linha da tabela, foram usados somente o algarismo 3, 5 e 8, sem que fossem repetidos. Utilizando apenas esses 3 algarismos e seguindo as dicas, descubra quantas folhas foram recicladas por classe. Então, tem lá a tabelinha, né? A turma... Terceiro A, terceiro B, terceiro C e terceiro D. A dica: o menor número possível formado com 2 algarismos. Então, você vai usar aqueles 3 algarismos lá, o 3, o 5 e o 8. E de lá você vai tirar o menor número formado por 2 algarismos, por 2 números, né? Aí você vai colocar ali na frente. No terceiro B, o menor número possível formado com 3 algarismos. Aí você vai ver o menor número possível que você, utilizando aqueles 3 números, o menor número formado por 3 algarismos, né? Você vai usar 3 algarismos e vai colocar na frente. Terceiro C, o maior número possível formado com 2 algarismos. Agora é o maior, né? Você vai pegar aqueles 3 números
e ver o maior número que dá para formar com eles, mas usando só 2 algarismos. E o terceiro D, o maior número possível formado com 3 algarismos. Aí agora você vai procurar o maior número usando aqueles 3 lá, ó, 3, 5 e 8. Então, usando aqueles números, você vai pensar né, que número que ele vai dar que seja maior ali, né? O maior número que dá para você fazer com ele. Na unidade 8. Com o auxílio da calculadora, faça as seguintes adições. 8.761 mais 10, 7.764 mais 10, 7.000 mais 121 mais 100 e 4.540 mais 100. Então, tá pedindo para você usar a calculadora porque é para você aprender a manusear ela, né? A usar a calculadora. Porque ali, se você pensar, né? Quem é bom de contas faz de cabeça aquelas contas ali, né? Então, mas você precisa usar a calculadora, tá? Para você aprender a usar ela, tá? Utilizar a calculadora. Agora, responda as questões. O que acontece quando adicionamos 10 a um número? Vai aumentar as dezenas, né? Então, isso é você que vai responder. O que acontece quando adicionamos 100 a um número? O mesmo ocorre na adição 694 mais 10. O mesmo acontece na adição 694 mais 10? Por quê? E na adição 2.988 mais 100? Por quê? Então, daí você vai responder ali, né? Aí tem a número 9. Mário e Melissa estão brincando com o jogo da composição a partir de 4 algarismos sorteados. Cada participante tenta formar o maior número possível usando esses algarismos. Em cada partida, ganha ponto aquele que obtém o maior número. Observe. No quadro a seguir, como Mário e Melissa organizaram os algarismos sorteados em cada partida? E complete com o nome do jogador que marcou o ponto. Então tá lá em cima, né? A partida, aí tem o nome do Mário, da Melissa, e você vai colocar lá na frente o nome do jogador que ganhou os pontos. Na primeira partida, Mário fez 9.753 pontos e Melissa 5.420. Quem venceu a partida? Quem fez o maior número de pontos? Aí você vai colocar o nome ali na frente, se foi o Mário, se foi a Melissa. Na segunda partida, Mário fez 1.046 pontos, Melissa 6.521 pontos. Aí você vai marcar lá o nome do jogador que ganhou essa partida, né? Que fez mais pontos. Na terceira, o Mário fez 7.624 e a Melissa 6.830. Na quarta, o Mário fez 5.310 e a Melissa 8.712. Na quinta, o Mário fez 9.798 e a Melissa 9.843. Então, você vai basear ali quem tem mais ponto e vai colocar o nome da pessoa ali na frente, sempre o nome do vencedor. Agora, responde a questão. Quem venceu o maior número de partidas? Por quê? Aí você vai responder, né? Quem venceu e por que ela venceu, né? Que ela fez mais, né? Você vai responder. Observe a jogada de Mário na primeira partida. Ele organizou o algarismo de maneira que o número formado fosse o maior possível. Explique.
Sim, né? Ele usou o maior, né? Pro menor, né? Por isso que sempre o primeiro foi o maior. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Qual seria a melhor opção de organização? Então, isso daqui, observe na partida que ele organizou de maneira de qual. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Então, lá na segunda partida, o Mário fez 1046. Como ele poderia fazer esse número, mexer com esses números para ele ter acertado mais, né? Ele poderia mexer ali nos números, poderia dar um número maior, né? Ele poderia jogar o 6 e poderia dar 6.400 e alguma coisa ali. Então, isso é para você pensar e fazer, né? Como que ele poderia fazer esse número ficar maior, né? Mexer no número lá. Observe a jogada de Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Qual seria a melhor opção de organização? Não, né? E qual que seria a melhor opção? Ela inverter os números, né? Você vai inverter ele lá para você saber como que ele poderia ficar maior, né? Dá para você mexer o número, fazer um menor, você mexer ele e fazer um número maior. Só trocar os algarismos, né? Com os algarismos que Mário tinha na última partida, era possível ganhar de Melissa? Como? Sim, né? Lá na última partida, ele perdeu para Melissa lá. Mas se ele mexer lá nos números, né? Ele consegue um jeito dele ficar na frente da Melissa com os mesmos números, né? Ele consegue fazer daquele número um número maior. Então, você olha lá e você pensa como seria que ele poderia fazer isso, né? Agora, lá no número 10, da página 104... complete cada reta numérica com os números que estão faltando. Então, lá tem a reta numérica, né? Número A, B, o C e o D. E lá tá faltando alguns números, né? Que é só completar. Então, é só você ir lá e completar os números que tá faltando. Lá na letra A falta 2 seguidos. Na letra B falta 2 mais salteados. Na letra C também. E na letra D também. Aí na letra D tem um que você vai ter que colocar o que vem antes, né? O segundo lá tá 1820. Você vai ter que colocar o que vem antes. Vou colocar lá o número que está faltando. Aí lá no número 11, na página 105, representa nos abacos o antecessor e o sucessor do número 59. Qual o antecessor de 59? O que vem antes? Aí você vai representar ele lá no abaco. Só que você vai usar lá no abaco só dezena e unidade. Aí você vai pegar lá naquele abaco que tem lá no seu livro e vai ponhar as argolinhas lá, tá? Só na dezena e na unidade. O sucessor de 59. Quem vem depois do 59? Aí aquele que vem depois do 59, você vai fazer ele lá no abaco. Você vai colocar as bolinhas lá no lugar dele, que ele vai dar só dezena, né? O sucessor de 59, ele vai ser formado só de dezenas. Aí você vai colocar lá. Um criador de abelhas tem muitas colmeias. Observa a imagem que mostra 4 delas. Então, tá lá as casinhas lá, né? As colmeias, as casinhas das abelhas lá. As colmeias estão identificadas com números para facilitar o controle da criação.
Responde as questões. Que número é o sucessor do que está na colmeia azul? Qual o número que vem, qual a colmeia que vem antes da azul? Qual o número que está lá? Daí você vai colocar lá. Na letra B. O número que está na colmeia vermelha é sucessor de que número? Aí tem o número lá na colmeia vermelha. Ele é sucessor de... Ele é... Depois de qual número? De qual das colmeias ele é? O número que está na colmeia verde é sucessor de que número? O que está lá na colmeia verde, ele vem antes de qual? De qual colmeia daquela? Depois, né? Depois de qual colmeia daquela? Qual é a cor da caixa em que está o sucessor do antecessor de 6.321? Qual a cor da caixa que é o antecessor desse número, que vem depois desse número 6.321? É na colmeia amarela, né? E qual que vem depois? Né? Não, qual que vem antes, né? O antecessor vem antes e o sucessor depois. Então, qual a cor da caixa em que está o sucessor do antecessor de 6.321? Então, é isso também, tá? Matemática. Bastante. Como que a ciência a professora leu, né? Só tinha muita coisa para ler, não ficou nenhuma tarefa de ciência, então fica essas de matemática, tá? Que vai lá da página 98 até a página 106. Vocês procuram fazer, tá? No final de semana, tem bastante tempo. Aí na próxima aula a prof volta para corrigir. A prof vai corrigir tudo, tá bom? Então tá. Bom fim de semana. Fiquem em casa, né? Não pode sair ainda, não pode passear. Então tem que ficar em casa, se cuidando, se protegendo. Bom fim de semana e até a semana que vem, tá bom?